Estamos gravando. Pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, professor Murilo Cabral, falando sobre termodinâmica. Hoje, prof, qual equação eu uso? Tem um problema aqui que é de justamente processo politrópico com etapas de aquecimento e resfriamento. Cara, isso aqui às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque são tantas etapas e aí você não sabe direito para onde vai, qual é a equação que você vai utilizar, que horas. Bom, vou tentar aqui elucidar para vocês esse problema. Mas antes disso, deixa eu te agradecer pelos 400 inscritos. Vamos chegar aos 450, mas eu conto com a sua ajuda. Se inscreve, deixa o like e comenta. Processo politrópico. É difícil, né? Mas processo politrópico. Quem está na área de engenharia sabe o quanto isso é bacana de analisar e de estudar. E eu tenho certeza que você vai sair aqui dessa resolução com a cabeça mais aberta para que você olhe para essas questões com um certo ânimo de eu vou conseguir resolver a próxima. Vamos lá. A questão de hoje, tá aqui na tela, um mol de gás ideal está a 25 graus Celsius 1 bar no estado inicial e ele é aquecido e comprimido até 300 graus Celsius 10 bar no estado final. Beleza. Ele pede para calcular o calor-trabalho envolvido para os seguintes caminhos. Aqui ele dá 3 caminhos. Compressão isotérmica, ou seja, uma compressão a temperatura constante, até 10 bar, seguida de um aquecimento isobárico, ou seja, um aquecimento a pressão constante até 300 graus Celsius. Beleza. Um aquecimento isobárico até 300 graus Celsius, no caminho B, aquecimento isobárico, pressão constante, seguido de uma compressão isotérmica até 10 bar. Beleza. Compressão isotérmica, compressão a temperatura constante, ok? E um processo de compressão com PV elevado a gama igual a constante. Isso aqui é o processo politrópico, tá? Aqui às vezes é o gargalo para muita gente. Seguido de um aquecimento ou resfriamento isobárico até 300 graus Celsius. Então aqui eu já te dou a primeira dica. Quando ele fala de processo de compressão politrópico, como está aqui essa expressão, e ele te coloca em dúvida sobre aquecimento ou resfriamento, é porque aqui você vai ter que calcular a temperatura que ele vai chegar durante essa compressão. Porque se você está comprimindo um gás, a frequência de colisão entre as moléculas aumenta. Então a temperatura aumenta. Tá certo? Se o gás expande, essa temperatura pode diminuir, ok? Mas essa compressão politrópica aqui ela é adiabática. Então a vizinhança não percebe que tem variação de temperatura. E essa variação de temperatura aqui também não obedece à lei de Boyle. Porque, veja, tem um gama ali com um expoente do volume, tá certo? Então aqui a análise é um pouquinho diferente, eu vou te mostrar como é que você vai resolver isso daqui, tá certo? Além do mais, ele pede para que você represente os caminhos A, B e C num plano temperatura versus pressão. Não é muito usual a gente fazer essa representação, mas dá para fazer. Graficamente dá para fazer, tá bom? E como dado, ele te deu aqui a capacidade calorífica molar, a pressão constante de 38 Joule por mol Kelvin. Então, sem enrolar, vamos aqui resolver essa questão. E se você já pegou as informações iniciais aqui, considera deixar um like aqui, tá bom? Valeu. Primeira coisa do problema é representar aqui os dados, né? Ele nos ofereceu aqui o valor de número de mols, né? Um gás ideal qualquer. Temperatura inicial que eu já transformei aqui, 298 Kelvin até 573 Kelvin e a pressão que variou de 1 bar até 10 bar. Beleza? Ok. Vamos para a compressão isotérmica até 10 bar e seguido de aquecimento isobárico. Uma dica que eu dou é resolva sempre por etapas. Primeira etapa aqui no caso, compressão isotérmica. Então, isso aqui ocorre a temperatura constante. Essa daqui eu vou chamar de primeira etapa, tá bom? Então, o nosso trabalho ele é definido como sendo menos P delta V. Então, essa aqui é a definição geral do trabalho, tá certo? Seja de compressão ou de expansão, é menos P delta V. Como se trata de um processo isotérmico, você vai recorrer à lei dos gases. PV é igual a nRT. Bacana? Então, a pressão ela será expressa em termos de nRT sobre V. E o que é que isso aqui quer dizer? Quando você
pegar essa expressão aqui do trabalho igual a menos P TV, repare que agora aqui eu escrevi na forma de uma derivada, porque eu preciso expandir um pouquinho essa expressão. Então, sempre que eu tiver um delta, eu tenho os limites bem definidos, eu vou utilizar a equação ali, provavelmente do jeito que está escrita. Quando eu colocar uma derivada, é porque eu preciso fazer uma expansão para poder achar um outro valor que me interessa. Porque eu preciso considerar agora a compressão isotérmica. Então, na equação do trabalho, eu preciso fazer aparecer um termo de temperatura. E como é que eu fiz isso? Eu substituí P por nRT sobre V, tá bom? Então, o trabalho vai ficar igual a menos nRT sobre V dV. Para eu resolver isso aqui, eu preciso integrar, tá certo? Eu preciso fazer uma integral aqui, não tem jeito. E a integral disso daqui vai ser a seguinte: o trabalho vai ser igual a menos nRT, porque são constantes, então vou ficar fora da integral aqui, né? O número de mols é constante, a constante dos gases é constante, e T é constante pela condição do problema, é uma compressão isotérmica. Então você vai integrar aqui V menos 1 dV, ou 1 sobre V dV, tanto faz. E os limites de integração aqui, obviamente, vai de V1 até V2. Então, o trabalho aqui vai ficar menos nRT ln de V2 sobre V1. Essa aqui é a resposta para essa integral. Bacana? Bacana. Pô, aqui está 10 de 10, eu não me lembrava direito disso daqui, e agora você já viu que não é um bicho de 7 cabeças você obter o trabalho em uma condição isotérmica. No entanto, você não tem os valores de volume 2 e volume 1. O que é que você vai recorrer agora? Você vai lembrar da lei de Boyle, que te fala que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como a temperatura é constante, P1V1 é igual a P2V2. Isso quer dizer que V2 sobre V1 é igual a P1 sobre P2. Olha só que beleza. Então, com os dados que o problema te deu, você consegue resolver simplesmente substituindo V2 sobre V1 por P1 sobre P2. Cara, isso aqui é tranquilo demais, né? Aí você, ao substituir aqui, trabalho é igual a menos 1. O menos é original da nossa expressão, né? Menos 1 mol vezes a constante dos gases, vezes a temperatura constante aqui, ó, 298, ln de P1 sobre P2. Tá certo? Você vai obter 5,70 kJ. Veja que o sinal ele é positivo, tá certo? Porque esse ln aqui, como dá menor do que 1, ele vai ficar negativo, vai ficar menos com menos, o menos lá do início da equação, vai dar mais, né? Então, quer dizer que se é uma compressão, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. Se ela realiza trabalho sobre o sistema, esse sistema está ganhando energia na forma de trabalho. Então, o sinal positivo ali respeita a essa convenção dos sinais que diz que quando um sistema ganha trabalho, ganha energia, ele fica com sinal positivo, beleza? Dito isso, vamos para a segunda etapa, que é calcular o calor. Se nós observarmos aqui a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei, ela conversa comigo a respeito do quê? Ela diz que para um processo cíclico e reversível, eu estou assumindo que esse processo aqui ele é cíclico e reversível, a variação de energia interna é igual a zero. Então quer dizer que o meu calor, ele vai ser igual ao trabalho que eu acabei de calcular, né? Esse trabalho 1 aqui, tá certo? Da minha primeira etapa. Ok? Então, o meu calor vai ficar menos 5,70. Veja que o menos aqui está indicando que tem uma fonte de calor, tem uma fonte de energia que vai ceder essa quantidade de energia para que ocorra a compressão. Tá bom? E quando eu somar o calor com o trabalho vai dar zero, porque a variação de energia interna vai ser zero em um processo isotérmico. Num gás ideal, a variação de energia interna é igual a zero para processos isotérmicos. Isso aqui é a própria definição. Veja que esse processo todo, minha gente, ele ocorre numa condição que a gente chama de quase estacionária. Então, se você assumir que aqui nós temos um pistão, tá certo? Um pistãozinho aqui, um êmbolo que seja, e aqui nós temos um pistão que ele vai fazer essa compressão da pressão inicial até uma pressão final aqui, onde você vai comprimir o gás aqui.
Isso daqui ocorre de maneira quase estacionária, ou seja, isso aqui ocorre de maneira muito lenta. Mas é tão lento, que mesmo que você perturbe ali as moléculas desse gás ideal, fazendo com que a temperatura varie, né, dentro daquela definição que a gente tem, que o grau de agitação das moléculas está associado à temperatura, mesmo que isso ocorra, isso aqui é tão lento que a temperatura aqui dentro, certo? Ela é equivalente à temperatura aqui fora, tá certo? E você vai interpretar esse calor aqui como uma quantidade de energia que você está dando para esse sistema para ele fazer essa compressão. Talvez essa aqui seja a parte mais trabalhosa, mais abstrata da termodinâmica, onde você tem que imaginar uma fonte de calor, tá certo? Nem que seja você fazendo pressão para esse negócio aqui comprimir, né? Aí você vai imaginar que, pô, eu tenho que ceder energia. Então, esse sinal de menos aqui está só quantificando quanta energia você está cedendo para esse sistema, beleza? Bom, na etapa 2, que é o aquecimento isobárico, aqui eu vou ter que levar em consideração que o calor ele está relacionado com a capacidade calorífica. Porque, se você lembrar, capacidade calorífica tem essa definição aqui, certo? É o calor dividido por ΔT. No entanto, a capacidade calorífica ela vai variar com a pressão e vai variar com o volume. Inclusive, estou até preparando uma aula só sobre isso aqui, só como chegar nessa definição aqui, tá certo? Porque muita gente utiliza a equação básica lá da calorimetria, né? O calor é igual a massa que multiplica o calor específico vezes o ΔT, mas não sabe de onde essa expressão veio. Então isso aqui vai ser o tópico de uma aula que eu estou preparando aqui. Mas retornando à capacidade calorífica, a gente pode expressar ela em função da pressão ou do volume. Nesse caso aqui, como é um processo isobárico, ou seja, a pressão constante, eu vou utilizar aqui o meu Cp molar, tá certo? Que foi um dado que ele deu, né, que é 38 Joule por Kelvin mol. Então, ao fazer uma análise aqui das unidades, eu percebo que está tudo ok. Eu vou cortar mol com mol, vou cortar Kelvin com Kelvin, vai sobrar só Joule, que é a minha unidade de energia, e o sinal positivo, indicando que durante esse aquecimento, você cedeu energia agora para esse sistema. Você cedeu energia para esse sistema. Então, esse sistema ganhou uma certa quantidade de calor a pressão constante. Certo? Sinal positivo aí. E depois você vai ter que calcular o trabalho para essa segunda etapa. A definição de trabalho, como já falamos, é menos P ΔV. No entanto, você não tem os valores de ΔV. Agora, como você não tem mais assim o processo que é isotérmico, você vai precisar substituir o P ΔV, relembrando que a equação dos gases é PV igual a nRT, por sua vez, P ΔV é igual a nR ΔT. Então, o ΔT você tem. Você tem a temperatura final e a temperatura inicial aqui, ó. Você tem aqui T2 e tem aqui T1. Tá certo? Então, ao substituir, você vai ver que o sistema ele realiza uma certa quantidade de trabalho, ó. O sinal negativo aqui indica que houve uma realização de trabalho pelo sistema. Ele expandiu um pouquinho, tá certo? Por quê? Porque você cedeu energia para ele na forma de calor, então ele expandiu agora, nessa segunda etapa. A primeira etapa é uma coisa, é uma etapa de compressão, e essa segunda etapa é um aquecimento. Quando você aquece um gás, ele aumenta de volume, ele expande. Beleza? Essa aqui foi a letra A do nosso problema. E a gente finaliza a letra A calculando o calor total e o trabalho total, que nada mais é do que simplesmente somar as parcelas da primeira e da segunda etapa. Então você tem os valores aqui de 4,75 e 3,41 para cada etapa. E você pode representar isso também graficamente, dessa maneira aqui. Não é um gráfico muito usual, mas foi solicitado no exercício. Lembrando que essa questão não é minha, é uma questão que a aluna mandou aqui e eu estou resolvendo dentro do meu melhor entendimento aqui a respeito desse diagrama. Então, nada, o que aconteceu foi isso aqui, né? Etapa 1 aqui, ó, que é justamente a etapa de compressão, né, que vai de 1 até 10, ó. Você finaliza a etapa 1 aqui, depois a etapa do aquecimento isobárico, onde a temperatura, pum, sobe, vem aqui para 2, tá certo? Então, é isso aqui que nós temos nesse diagrama. Ok? Ok. Vamos seguir adiante aqui. Letra B. Na letra B, o que está acontecendo aqui?
você tem um aquecimento isobárico até 300 graus Kelvin, seguido de uma compressão isotérmica. Então ele inverteu. Ele primeiro vai fazer o aquecimento e depois a compressão. No aquecimento isobárico, ou seja, o aquecimento a pressão constante, eu vou simplesmente refazer o cálculo que eu fiz no item anterior. Então a minha primeira etapa aqui agora, eu estou com 10,45 kJ de energia. Você já sabe que a capacidade calorífica aqui foi um dado, né? E aqui são os limites de temperatura T1 e T2. Então aqui não tem muita dificuldade, não tem que ficar enrolando aqui não, que você ganha tempo para resolver. Na segunda etapa, o trabalho, que você sabe que por definição é igual a menos P delta V, onde tinha P delta V, você substituiu, P delta V aqui, você substituiu por NR delta T. Então, como mais uma vez você já tinha os limites aqui de temperatura, você calculou o trabalho que foi realizado. Tá certo? Tranquilo aqui, não tem muito que dar volta. Você está basicamente repetindo a etapa 2 do item A, ok? E agora você vem para a etapa 2 do item B, não confundir. A compressão isotérmica. Aí você vai calcular aqui, utilizando aquela definição que a gente falou lá no início. Como se trata de uma compressão isotérmica, o trabalho é definido como menos P delta V, e você está aplicando aqui essa solução aqui, tá certo? Do trabalho igual a menos nRT ln de P2 sobre P1, porque você viu como é que define lá atrás, tá certo? E você está jogando P2 sobre P1 porque, de acordo com a lei de Boyle, V1 sobre V2 é igual a P1 sobre P2. Então aqui você já faz essa jogada mais rápido, você ganha tempo aqui, ok? Na etapa 2 você vai fazer uma compressão isotérmica até 10 bar. Então você tem que lembrar que P1 é 1 atm e P2 é 1 bar e P2 é 10 bar, beleza? Então o trabalho na etapa 2 dá positivo 10,97. E veja, como se trata de uma compressão, o sistema está ganhando energia de novo aqui, ó. Convenção dos sinais aqui. Sempre faça essa análise em termos da analisando a conversão de sinais, porque uma vez que você absorve esse conhecimento da conversão de sinais, fica fácil depois para você fazer outras análises, inclusive quando você for tratar lá na frente de máquinas térmicas, tá certo? Você vai entender que para as máquinas térmicas a interpretação muda um pouquinho, mas você já sacou como é que funciona a convenção dos sinais. Então o sinal não se torna mais um tabu, mas se torna sim um auxílio para que você faça boas interpretações sobre os problemas. Você agora vai calcular o calor envolvido na etapa 2. Aí aqui você vai aplicar de novo a primeira lei da termodinâmica e você vai chegar que o calor é igual a menos 10,97. Por que menos 10,97? O sinal de menos está indicando que houve uma fonte de calor, cedeu energia, né, para que ocorresse essa compressão isotérmica até 10 bar. Lembrando que essa compressão isotérmica ela é um processo muito, muito, muito lento, quase estacionário. Então, qualquer perturbação que ocorra no interior do meu sistema, entenda perturbação como uma variação de temperatura, a vizinhança não vai perceber isso porque é tudo tão lento que vai dar tempo equilibrar as temperaturas, ok? Ao calcular aqui o calor total e o trabalho total, nós ficaremos com menos 0,52 e mais 8,68 kJ, tá bom? Graficamente falando, eu tenho essa análise aqui para fazer, né? A etapa 1 é o aquecimento isobárico, ó, tá certo? Tem essa etapa aqui de aquecimento e depois você tem a compressão aqui, saindo desse ponto 1 indo até o ponto 2 aqui, beleza? É só isso, não tem mais nada que fazer. Pessoal, essa resolução aqui talvez um pouquinho mais longa do que o habitual, mas é porque tem muitas informações para passar aqui para vocês que eu acho que são interessantes. Agora, no item C, a gente tem o processo politrópico. Lembrando que esse processo politrópico é um processo adiabático. Ou seja, ele está realizando essa compressão levando em consideração que o meu êmbolo aqui com o pistão, ele tem um revestimento aqui, certo? Um isolamento térmico aqui, tá certo? Tem esse isolamento térmico aqui. Então, a vizinhança não percebe nenhuma variação de temperatura. Então, tudo que acontece vai estar
ali dentro, certo? Vai estar dentro do sistema aqui, onde tem o gás com o êmbolo e o pistão aqui. Então você vai fazer essa compressão e agora a variação de energia interna, que de acordo com a primeira lei seria igual ao calor mais o trabalho, como não tem calor, porque não tem variação de temperatura, sistema vizinhança, eu vou simplificar que o meu ΔU é equivalente ao trabalho. Tá certo? O trabalho realizado. Vocês vão ver isso daqui. E nesses casos aqui, quando ele diz para você que PV elevado a gama é igual a constante, ele está te dizendo o seguinte, ó, existe uma relação entre a condição inicial e a condição final, né, após a compressão. E essa condição é essa daqui. P1V1 elevado a gama é igual a P2V2 elevado a gama. Tá certo? Então quer dizer que quando você escreve isso daqui, eu posso falar para você que P2 sobre P1 é equivalente a V1 sobre V2 elevado a gama. É isso que eu estou dialogando com você. Tá certo? Mas aqui tem um detalhe. Você não tem os valores de volume. Mas como você está lidando com um gás ideal, PV igual a nRT permanece válido. Então você pode substituir V2 sobre V1 por uma outra relação que envolva temperatura, tá certo? Aí você vai sempre recorrer a quem? A lei de Boyle, tá? Então você sempre vai ter como ferramenta a lei de Boyle. Você viu que eu falei de lei de Boyle aqui várias vezes, porque ela é um recurso de fato que você pode utilizar para resolver vários problemas. Então, ao invés de expressar P2 sobre P1 igual a V1 sobre V2 elevado a gama, que seria o meu coeficiente adiabático, que eu vou já falar um pouquinho sobre ele, eu posso expressar isso aqui em termos de temperatura, tá certo? Em termos de temperatura. Eu posso desenhar da seguinte maneira, deixa eu só conferir aqui na minha anotação, vai ficar T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1 elevado a gama menos 1 sobre gama. Você pode expressar dessa maneira aqui, que é a equação que eu vou utilizar adiante. Tá certo? Então, eu inverti aqui um pouquinho a ordem da resolução do exercício, só para te alertar isso daqui, tá certo? Que você vai poder fazer essas transformações. Então, é bom que você anote no seu caderno isso daqui, porque você termina ganhando um insight lá na frente. E quem é esse coeficiente adiabático, né? Quem é esse gama aqui? Esse coeficiente adiabático aqui, ele é simbolizado por uma relação entre CP e CV, tá certo? No caso aqui o CP molar e o CV molar. E ao definirmos CP e CV, a gente sabe que existe essa relação aqui, que CP menos CV é igual a R, tá bom? Essa relação aqui. Então, a partir dessa relação, você pode calcular o valor de CV. Por que isso é importante? Porque ao obter aqui o valor de CV, você vai obter o valor do coeficiente adiabático, tá certo? Então, quais as informações que estão contidas aqui nesse trecho? Que para um processo de compressão que respeita essa condição aqui, que é o processo que a gente chamou de processo politrópico, ele vai atender de uma maneira diferente. Primeiro, ele é adiabático. Segundo, existe uma relação própria entre pressão, volume e temperatura para esses processos. E no nosso caso aqui, para resolver o exercício, a gente vai utilizar essa relação com a temperatura. Porque nós temos as temperaturas e nós temos as pressões. Beleza? Beleza. Dito isso, eu vou calcular o meu coeficiente adiabático. Certo? Que é justamente a relação entre o CP e o CV. Como eu já tinha um valor de CP, eu calculei agora o valor de CV. Ou o valor de CV e calculei o gama aqui, né? Que deu 1,28. Tá certo? No caso de um gás ideal, esse gama aqui ele vai girar em torno de 0,7, 1,3, 1,4, vai ficar nessa faixa aí, dependendo do gás ideal e da condição de temperatura que você trabalha, tá certo? Na engenharia é comum nós utilizarmos outros gases, como o gás carbônico, o nitrogênio, o hidrogênio, em temperaturas mais elevadas.
Isso daqui vai trazer uma nova interpretação a respeito desse coeficiente adiabático, que ele vai ser representado pela letra K, tá certo? Então, eu vou dizer que o meu gama vai ser igual a K, no caso de um gás ideal genérico, certo? Aqui no caso de um gás ideal genérico. E o meu gama pode ser diferente de K, no caso de, eu vou chamar de gases usuais, certo? Aí você vai ter uma tabela própria para consultar no livro de termodinâmica, para consultar qual o valor desse K na temperatura de trabalho. Na situação que o problema nos apresentou aqui, ele não mencionou isso daí. Então, eu vou assumir que o meu coeficiente adiabático ele é igual ao próprio K. É um gás ideal de fato. Tá certo? Não vai ter nenhum problema mais adicional aqui. Mas em outros problemas, pode ser que você tenha que fazer essa correlação entre o coeficiente adiabático e essa constante K. Você vai ter que consultar uma tabela e ver qual que é o valor corrigido dele. Tá certo? São os gases usuais que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Isso aqui é só um a mais para as próximas questões. Bom, a primeira etapa do meu item C seria a compressão. E como eu falei para vocês, você pode utilizar essa expressão da temperatura e da pressão aqui, tá certo? Então, fazendo a substituição, eu vou obter um valor de 493 Kelvin, ou seja, aproximadamente 220 graus Celsius. Repare que aqui ele comprimiu, a temperatura de fato aumentou. A temperatura inicial era de 298 Kelvin, 25 graus Celsius, e foi até 220 graus Celsius, ou seja, aumentou a temperatura, né? Aumentou essa temperatura. Agora, esse meu gás, ele aumentou a temperatura para 493. E agora eu preciso calcular o trabalho e o calor dessa etapa aqui de compressão adiabática. No caso, o trabalho de compressão adiabático ele vai ser expresso por meio dessa equação aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui na definição dessa equação, na dedução dela, porque isso aqui é tema de uma outra aula, tá certo? Mas você pode usar essa expressão aqui sem medo e sem problemas também. Aqui eu só fiz substituir, né, levando em consideração aqui o meu novo valor de T2 e o meu valor de T1, tá? Como for uma compressão, o sistema ganha energia na forma de trabalho, 5,80 kJ, foi o que ele ganhou de energia devido à compressão. Como o processo é adiabático, o calor é igual a zero, tá certo? Aqui é um processo adiabático, um processo politrópico, se trata de um processo adiabático. A vizinhança não percebe essa variação de temperatura em relação ao sistema, ok? Bom, a segunda etapa do nosso item C seria um aquecimento, no caso, né? Eu estou saindo agora de 493, eu vou até 573. Ou seja, eu vou sair de aproximadamente 220 graus Celsius e vou até os 300 graus Celsius. Agora, novamente, eu vou utilizar o CP molar aqui, tá certo? E vou fazer minha substituição, atentando para os novos valores de temperatura, meus novos limites de temperatura, tá certo? Eu vou ficar com 3,04 kJ e o trabalho é a pressão constante aqui, que vai ser igual a menos 0,66 kJ. Veja que, como eu aqueci nessa segunda etapa, o sistema expande um pouquinho. Então, o sinal negativo aqui indica exatamente essa expansão. Então, eu queria que vocês percebessem que, ao resolver aqui cada item, eu estou sempre chamando a atenção para a convenção dos sinais, para você poder interpretar o que esse sinal quer dizer para você, e para que você veja que você está calculando faz sentido. Tá certo? É mais do que simplesmente resolver o exercício. Eu estou tentando te mostrar assim, qual é um caminho lógico que você segue para poder dizer assim, ah, cara, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui está fazendo sentido. E aí você consegue resolver outros exercícios na sequência. Tá bom? Na última parte aqui, é simplesmente calcular o calor total e o trabalho total. Ficou 3,04 e 5,14, tá certo? E o gráfico aqui, o que chama a atenção é o seguinte, que como você tem o processo de compressão politrópico, a constante que ele está tratando é essa curva aqui. PV elevado a gama é igual a constante. Ó. É isso aqui, essa curva aqui, tá certo?
essa não é bem uma reta, não, é uma curva, porque está elevado a um expoente aqui, né? Então você tem como se fosse um exponencial aqui. E depois, essa aqui seria a primeira etapa, né? Justamente a primeira etapa. E depois a segunda etapa, que é o aquecimento isobárico, ou seja, na pressão constante, na pressão de 10 atm, ou de 10 bar, perdão. Tá certo? Então ficaria aqui sim uma linha reta. Bacana? São muitas informações nesse exercício e são várias coisas para se interpretar. Eu acho que o que você tem que prestar mais atenção aqui, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários depois, é aquilo que você percebeu que você pode ter mais dificuldade. Porque aí a gente pode preparar uma aula aqui só sobre essa dificuldade específica. Então deixa aqui nos comentários, cara, eu senti dificuldade nessa parte. Murilo, eu senti dificuldade aqui nessa parte. Processos politrópicos, eu senti dificuldade na definição de calor a pressão constante e calor a volume constante. Aí a gente vai trabalhando aqui e vai melhorando cada vez mais a interpretação sobre esse tipo de problema. Beleza? Turma, muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Até a próxima. Valeu. E deixa o like aí, cara. Valeu.